Olá, como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Eu sou o professor Ricardo e essa é mais uma aula de filosofia e hoje nós daremos continuidade à história da ética. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias consequencialistas. Como na última aula a gente se dedicou a tratar bastante sobre a deontologia ética, especialmente do filósofo Immanuel Kant, né, e da filosofia moderna, hoje a gente vai retomar algumas reflexões da filosofia moderna, mas com a tentativa de já nos aproximarmos da filosofia contemporânea, da ética contemporânea. Tá? O consequencialismo ético é uma forma de raciocínio ético que pressupõe não uma teoria do dever, como é o caso da deontologia, não os princípios filosófico-metafísicos que regem o comportamento, a ação ou a escolha. O consequencialismo está na expectativa de que os resultados da ação escolhida mediante as possibilidades seja os melhores resultados possíveis. Daí então a gente vai poder falar de dois movimentos intelectuais do consequencialismo. Um é o utilitarismo e o outro é o pragmatismo. O utilitarismo é um pouco mais antigo, né? Apesar de que existem alguns elementos pragmatistas na filosofia renascentista, como é o caso no pensamento lá de Nicolau Maquiavel, mas a gente pode dizer que o pragmatismo contemporâneo ele cresce, né, ele ascende nos Estados Unidos no final do século XIX, tá? E ganha forças também no século XX. Bem, nós vamos continuar, ir lá para o nosso texto, vamos falar um pouquinho sobre o utilitarismo, mas antes eu queria só deixar aqui um dilema ético para a gente começar a pensar um pouco sobre o consequencialismo. Suponha que você se veja na seguinte situação. A humanidade está possivelmente condenada. Todos os seres humanos estão em vésperas de deixarem de existir. Mas existe uma possibilidade de salvar toda a humanidade. Para isso, você vai ter que cometer um assassinato. Você vai ter que matar uma criança inocente. É terrível, sim, o dilema ético, mas é a partir daí, então, que nós vamos pensar o utilitarismo. O que você vai fazer? Qual é a ação mais correta nesta situação? É tomar a atitude de cometer o assassinato, se tornar este hediondo assassino que comete lá, então, o assassino de uma criança inocente, mas que ao mesmo tempo salva toda a humanidade. Você que cometeu o assassinato de uma criança, você é um monstro assassino de crianças ou você é o salvador de toda a humanidade? Esta é a grande pergunta que nós temos que colocar. Se você pensar conforme a deontologia, a teoria do dever, que baseia-se na ideia de que existem princípios e existem deveres inalienáveis dos quais nós não podemos fugir deles, matar crianças inocentes é uma ação absolutamente má, da qual nós nunca deveremos sequer cogitar realizá-la. Logo, esta é uma ação que você não deveria. Se você o faz, você é um monstro terrível que age em contrariedade absoluta à ética. Agora, se você pensa como os consequencialistas e especialmente como os utilitaristas, você está causando um bem para toda a humanidade, né? Tornando a humanidade então salva da extinção absoluta. Logo, você é o salvador. Então, observe que existem concepções diferentes sobre o que se deve fazer, né? Sobre concepções éticas, tá? Mas vamos lá, eu quero ler algumas coisas que a gente vai debatendo, tá bom? Vamos para o nosso texto. Cá estamos. O bom como útil, utilitarismo. A concepção do bom como útil tem seus principais expoentes em Jeremy Bentham, que viveu de 1748 até 1832, quer dizer, segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, e John Stuart Mill, que viveu de 1806 até 1873. Né? Então é um filósofo típico aí do século XIX. Por esta razão, ao expor e criticar o utilitarismo neste ponto, teremos presentes particularmente as ideias de Bentham
e de John Stuart Mill. Para esclarecer a relação que os utilitaristas estabelecem em relação ao bom e útil, é necessário compreender suas respostas a duas perguntas fundamentais. As perguntas são essas: útil para quem? E em que consiste o útil? A primeira pergunta se justifica para dissipar uma falsa opinião sobre o utilitarismo, interpretado no sentido egoísta, bastante divulgada e de acordo com a qual o bom seria somente útil ou proveitoso para mim. Isto é, o que contribui para o bem-estar de um indivíduo, prescindindo de que seja vantajoso também para as outras pessoas ou para a sociedade inteira. Numa concepção semelhante, seria inconcebível o sacrifício de um em favor do outro ou da coletividade. O utilitarismo, assim concebido, seria uma forma de egoísmo ético, coisa que não sustentam os grandes pensadores utilitaristas antes citados. Então, o utilitarismo não é egoísmo ético. O utilitarismo costuma ser chamado, inclusive, de a bomba de felicidade. Por quê? Porque se pressupõe, sim, sempre o bem para a maioria, a satisfação e o útil para a maioria. Então nós temos aqui algumas coisas que devemos levar em consideração no utilitarismo. A primeira delas é uma teleologia. O que é isso? A palavra teleologia, que a gente conheceu quando a gente estudou Aristóteles, é um tipo de pensamento que tem sempre um vislumbre nos resultados, na finalidade. A palavra telos, do grego, significa finalidade. Então, a finalidade deve ser boa na sua ação. O que importa mesmo não são os princípios, aquilo que se encontra anterior, os valores que se antepõem à sua ação. Não, o que se importa mais para o utilitarista são os resultados finais da sua ação. Então, uma teleologia. E, juntamente com essa teleologia, eu poderia dizer até que existe um certo hedonismo, a busca da satisfação de um maior número de pessoas, de um maior grupo de pessoas, também é a característica do utilitarismo. Então, o utilitarismo não é um egoísmo ético na medida em que não é o que eu me sinto melhor em fazer e nem o que me satisfaz mais, mas sim o que é melhor para o maior número de pessoas possíveis, a bomba de felicidade. Eliminada esta significação do útil como o útil para mim, independentemente de que seja ou não para os outros, seria possível, só um instante, seria possível interpretar o utilitarismo no sentido oposto, como uma doutrina que concebe o bom como o útil para os outros, independentemente de que coincida ou não com o nosso próprio bem-estar pessoal. De acordo com esta posição, o bem seria útil para os outros, ainda que esta utilidade entrasse em contradição com os meus interesses pessoais. O utilitarismo seria, assim, em diametral oposição ao egoísmo ético, um altruísmo ético. Olha só. Então nós estamos vendo aqui o seguinte: ainda que cause males a minha decisão deve sempre levar em consideração o bem para toda a humanidade, para o maior número de pessoas possíveis. Então, no dilema do assassinato, assassinar uma pessoa inocente, uma criança inocente, é um mal terrível para mim, do qual, muito possivelmente, jamais conseguirei me desvencilhar. Não obstante, necessário se torna na medida em que eu compreendo esta ação como uma ação que é boa para toda a sociedade, para as pessoas. Esta é uma ideia de altruísmo ético. Negar a mim para o bem dos outros. Os deontólogos vão se opor drasticamente a isto, tendo em vista que, em muitas vezes, cometer um mal moral sempre deverá ser compreendido como o mal moral. Mas a gente vai falar das críticas ao utilitarismo logo adiante. Pois bem, o utilitarismo pretende ser, mais exatamente, a superação de ambas as posições extremas e unilaterais. O egoísmo ético exclui os demais. O bom é somente o que serve a um interesse pessoal, um egoísmo ético. O altruísmo ético, por outro lado, exclui este interesse pessoal e vê o bom somente naquilo que visa um interesse geral.
ao dos outros. O utilitarismo sustenta, pelo contrário, o que é bom e útil ou vantajoso para o maior número de pessoas, cujo interesse inclui também o meu pessoal. Mas como conciliar os diversos interesses, o dos demais e o meu, quando estes entram em conflito? Um conflito semelhante pode apresentar-se, por exemplo, quando um país pequeno é agredido por uma potência estrangeira e se trava então uma guerra justa, defensiva e patriótica. O interesse pessoal exige, de um lado, que se conserve a própria vida ou que não se renuncie às suas comodidades, mas o interesse geral reclama, por sua vez, a renúncia a essas comodidades e o risco até da vida no campo de batalha. O utilitarismo aceitará, neste caso, o sacrifício do interesse pessoal, da felicidade própria ou até da própria vida em favor dos demais ou em benefício da comunidade inteira. Mas este sacrifício não está considerado como bom ou útil em si, mas na medida em que contribua para aumentar ou estender a quantidade de bem para um maior número de pessoas. Inclusive, sacrificar sua vida, neste caso, será útil ou proveitoso, isto é, será bom, porque do contrário ocorreriam males maiores, ou seja, as consequências seriam piores do que se realizasse qualquer outro ato em seu lugar. Vê-se, então, o bom ou útil depende das consequências. Um ato será bom se tem boas consequências, independentemente do motivo que levou a fazê-lo ou da intenção que se pretendeu concretizar. Ou seja, independentemente do fato que o agente moral tenha proposto ou não que seu ato seja vantajoso para si, para os demais ou para toda a humanidade, o ato, se é benéfico nas suas consequências, será útil e, por conseguinte, será bom. Mas como só podemos conhecer as consequências depois de realizar o ato moral, exige-se sempre uma avaliação ou um cálculo prévio dos efeitos ou das consequências prováveis. Bentham, inclusive, tentou quantificar isso que ele chamou de cálculo ético. O utilitarismo concebe, portanto, o bom como útil, mas não no sentido egoísta ou altruísta, e sim no sentido geral, de bom para um número maior de pessoas. Responde assim à primeira pergunta: útil para quem? Mas agora vejamos a segunda pergunta. A segunda pergunta se refere ao conteúdo do útil. O que é considerado mais proveitoso para o maior número? As respostas variam. Para Bentham, unicamente o prazer é o bom ou útil. O utilitarismo combina-se aqui com o hedonismo. Para John Stuart Mill, o útil é a felicidade. E como ela, não se entende exclusivamente a felicidade pessoal, mas a do maior número possível de homens. A sua doutrina vem a ser uma forma de eudemonismo social, fazendo referência à palavra eudaimonia, da expressão grega que significaria felicidade. Mas o que se considera bom ou útil pode ser também o conhecimento, o poder, a riqueza, etc. Neste caso, teremos tipos diferentes de utilitarismo segundo a maneira diferente de conceber o conteúdo do útil para o maior número de pessoas. Se os bens intrínsecos que os nossos atos podem causar ou não se reduzem a um só, mas a uma pluralidade dos mesmos, teremos então um utilitarismo pluralista, de acordo com o qual o bom não é uma coisa só, ou o prazer, ou a felicidade, mas várias coisas que podem, ao mesmo tempo, considerar-se como boas. De Moore, por exemplo, sustenta uma concepção pluralista semelhante. Uma coisa que eu quero que vocês façam a partir de agora, que vocês já compreenderam basicamente a ideia do utilitarismo, é analisar alguns dilemas éticos. Eu vou propor um que vocês talvez já conheçam, mas que é bastante famoso. A filósofa Philippa Thompson propôs o dilema do bonde. O dilema do bonde é o seguinte, de forma bastante resumida. Imagine-se como um maquinista de um bonde desgovernado. Este bonde está em alta velocidade.
e ele está em vias de atropelar 5 pessoas que se encontram nos trilhos deste bonde, né? E você vê que se o bonde segue pelo caminho que já estava previsto, ele atropelaria. Essas pessoas, elas não têm condições de escutar e de desviarem-se da linha do trem, porque elas estão ali como trabalhadoras, não sei. É um dilema, então é hipotético. Aqui acontece o seguinte, você como maquinista, e você vê aquelas pessoas, você tem a opção de escolher entre permitir que o trem siga o seu caminho ou de desviar o caminho do trem, do bonde. Por quê? Porque existe um desvio e você pode puxar a maçaneta e fazer com que o bonde se desvie, né? Primeiro eu disse que era um bonde desgovernado, mas não é o caso, né? Você pode governar, você pode dirigir. Quando você faz isso, você desvia o caminho do bonde. Mas você já percebeu também que nesta outra linha, né, neste outro trilho, existe não as 5 pessoas que já estavam ali, mas uma única pessoa, né? Se você desvia o bonde e você tem consciência de que aquela pessoa também não tem condições de desviar-se do bonde, você comete o assassinato de uma pessoa, quer dizer, você vai matar uma pessoa. Mas você estará deixando de matar 5. Sobre a ótica utilitarista, você deveria fazer isso, desviar o bonde, para evitar matar 5 pessoas, né? E eu acredito que você agora, raciocinando rapidamente, você talvez tenha chegado a essa mesma conclusão, né? Eu sou maquinista do bonde, eu dirijo o bonde, eu não posso permitir que o bonde mate as 5 pessoas, porque caso eu permita, sou eu dirigindo o bonde até essas 5 pessoas para matá-las. Agora, quando eu desvio o bonde, eu estou cometendo um mal menor, né? E a felicidade do maior número de pessoas. Isso é um cálculo ético utilitarista, ok? Essa é uma perspectiva do dilema do bonde. Você, então, tomou a ação ética de um ponto de vista utilitarista, cometendo um mal menor, matou uma pessoa e não matou 5 pessoas. Suponhamos agora que uma outra versão desta história. Você não é um maquinista do bonde, você é alguém que está transitando por próximo dos trilhos. E você percebe que ali, próximo dos trilhos, existe uma maçaneta que pode desviar o caminho do bonde. Você não é um maquinista, você não tem nada a ver com aquela história. Mas você percebe o que está acontecendo e vê que não tem maquinista. Agora sim, o bonde está até então desgovernado. Não tem maquinista. Você vê o bonde se encaminhando para matar 5 pessoas. Você que não tem responsabilidade para com aquela situação, você pode ir lá e desviar o caminho do bonde. Puxando a maçaneta, você então insere-se dentro daquela situação da qual você não fazia parte e agora você realiza o ato de transferir o trilho do qual o bonde transita de um para outro, do qual mataria 5 pessoas para o qual matará uma pessoa. E agora? Você pode até dizer que não havia uma responsabilização, já que você não fazia parte daquilo. O bonde está vindo, matou 5 pessoas. Você só assistiu. Mas a simples possibilidade de que você modifique o caminho do bonde já te coloca inserido dentro da situação, um problema, dentro do dilema. Não fazer nada é uma tomada de decisão. Simplesmente olhar, ver o bonde matar as pessoas é uma decisão sua. É a escolha que você tomou. Essa é a escolha mais justa? É a escolha ética? Simplesmente olhar e ver, não fazer nada? Ou a escolha ética é fazer a mesma coisa que o maquinista fez? Puxar a alavanca e fazer com que o bonde desvie. Ok? Você então toma essa decisão. Mas vamos então pensar diferente. Uma outra possibilidade. O bonde está vindo, o bonde vai matar 5 pessoas, mas o bonde também pode matar uma pessoa. Você pode puxar a maçaneta, mas existe outra possibilidade. Existe uma pessoa gorda e grande que está do seu lado. Se você jogar essa pessoa dentro do trilho, você mata essa pessoa, mas você para o trilho, você para o trem, você para o bonde. Você da mesma forma está matando uma pessoa. E aí? Como você fez da outra vez?
Você estava matando uma pessoa da outra vez, agora você também está matando uma pessoa. Muda alguma coisa? E se a gente muda mais ainda os parâmetros? Tem 5 pessoas num lado, em um dos trilhos. Tem uma pessoa no outro lado dos trilhos. Só que essa pessoa que está sozinha no outro lado dos trilhos é alguém que você conhece. É o seu irmão, é a sua mãe. E aí, qual é a decisão? O cálculo ético utilitarista não mudaria. Seria sim a necessidade de você puxar a alavanca. Permitir que aquela pessoa, que era a sua pessoa próxima, aquele que você ama, morresse para salvar 5 pessoas. É assim que funciona o cálculo utilitarista. Este dilema ele pode ser trazido, levado para outras situações, como por exemplo, imagine que você é um médico, existem 5 pessoas doentes, né? E uma delas inconsciente que poderia ser a causa de salvar a vida das outras 4 pessoas. Se você simplesmente desliga os aparelhos e permite que essa pessoa morra e daí utiliza os órgãos dessa pessoa para salvar as outras 4, você salvou 4. As 5 morreriam, mas você salvou 4. E aí, tudo bem fazer isso? E se do contrário existe uma pessoa plenamente saudável, você então a mata e a retira e tira dela os seus órgãos para curar 4 pessoas? Não seria a mesma coisa? Você não matou da mesma forma? Enfim, o cálculo ético, né, ele pode ser colocado em questão em muitos aspectos. Vamos pensar que existe um terrorista. O terrorista colocou uma bomba. Você prendeu o terrorista. Você é o policial que prendeu o terrorista. O terrorista colocou uma bomba. A bomba matará 1000 pessoas ou milhares de pessoas. Você se vê no direito de torturar o terrorista para saber onde a bomba está? E aí, tudo bem? A tortura então se torna legitimada nessa situação? Ou não? Tendo em vista que a tortura é absolutamente hedionda e nenhuma situação deverá ser aceita. Nunca, jamais. E aí? Como diria Kant, o homem tomado como fim em si mesmo e princípio básico dos direitos humanos, a tortura não deve ser realizada de forma alguma, sob nenhuma condição. Mas você, um utilitarista, agora pensa diferente. Você pode salvar milhares de pessoas arrancando do terrorista a informação de onde a bomba se encontra. E você o tortura. E aí você tem a expectativa de que essa tortura, que causa um mal em você e que causa um mal em toda a humanidade, porque alguém está sendo torturado, um humano está sendo torturado, gerará um bem maior, que é a solução daquela crise, que é a encontrar a bomba e desarmá-la. Porque você pressupõe que você a encontrará e você a desarmará em tempo para salvar todas as pessoas. Suponhamos que o terrorista não revele de forma alguma a localização da bomba. Você então encontra a filha, uma criança inocente, a filha do terrorista. Você pode torturar a criança para que o terrorista, enfim, revele. E aí? Você tortura pessoas da mesma forma? Né? Para que seja revelada? Também é uma possibilidade. O cálculo ético vai se colocar diante dessa necessidade. Você vai fazer tudo, absolutamente tudo, e você deixa de lado os seus escrúpulos para tomar a decisão que é mais necessária. Daí então nós podemos perceber que existem sim limites para os problemas que podem ser solucionados pelo utilitarismo. Vamos aqui então continuar a leitura e analisar um pouco mais sobre isso. Ao utilitarismo pode-se fazer uma série de objeções. As mais importantes visam o seu princípio distributivo, a maior felicidade para o maior número de homens. Este princípio esbarra em graves conflitos na sua aplicação. Por exemplo, se o ato A produz mais felicidade para um número X de pessoas e o ato B traz menos felicidade a um número Y maior, qual dos dois a escolher? A ou B? O que dá mais felicidade a um número menor ou o que dá menor felicidade
a um número maior, né? É bem complicado, né? Se o número X de pessoas é 10 pessoas, você realiza o ato A. Você traz a felicidade para 10 pessoas. Mas você pode realizar o ato B e trazer uma felicidade muito menor, mas para 100 pessoas. Se recorrermos ao princípio utilitarista da maior felicidade para o maior número, veremos que não nos livra da dificuldade, porque somos forçados a decompor o princípio em dois critérios unilaterais que entram em conflito e aplicar por força um ou outro, o da maior felicidade ou o do maior número, sem poder combinar os dois ao mesmo tempo, como quer o utilitarismo. Mas, de outro lado, as dificuldades crescem se considera que numa sociedade dividida em classes antagônicas, o maior número possível tropeça em limites insuperáveis, impostos pela própria estrutura social. Assim, por exemplo, se o conteúdo útil se identifica com a felicidade, o poder ou a riqueza, veremos que a distribuição destes bens que se julgam valiosos não pode estender-se além dos limites impostos pela própria estrutura econômico-social da sociedade. Tipo de relações de propriedade, correlação de classes, organização estatal, etc. Finalmente, por não considerar as condições histórico-sociais nas quais deve ser aplicado o seu princípio, o utilitarismo esquece que, nas sociedades baseadas na exploração do homem pelo homem, a felicidade do maior número de homens não pode ser separada da infelicidade que a torna possível. Se, como exemplo, temos presente a sociedade escravista grega, particularmente a polis ateniense, veremos que a felicidade do maior número de homens livres tinha por base a infelicidade de um número ainda maior de escravos. O mesmo se deve dizer de uma sociedade colonial na qual a felicidade do maior número, a minoria dos colonizadores, se constrói sobre a base da infelicidade da imensa maioria dos colonizados. Ou, no caso do Estado industrial, regido pela lei da produção da mais-valia, no qual, com o progresso da indústria e da técnica e com o incremento de bens de consumo, a infelicidade do homem manipulado e coisificado não faz senão estender-se, embora às vezes nem sequer tenha consciência, a tal ponto chega a sua alienação e sua própria infelicidade. Lembrando que estas afirmações são todas de Adolfo Sanches Vasquez, no livrinho Ética, que nós estamos lendo aqui. Essa aqui é uma passagem mais do meio do livro. Eu acho que a gente chega num ponto interessante até agora sobre utilitarismo, né, que é importante você pensar. Você agora se considera uma pessoa mais inclinada a aceitar a deontologia ou uma pessoa mais inclinada a aceitar o consequencialismo? Ou você acha que existem situações e situações? É óbvio que quando a gente está falando de deontologia, nós estamos também falando de uma perspectiva filosófica idealista. Por quê? Porque na deontologia existem ideais de comportamento, princípios metafísicos que regem a ação humana, perfeitos, que são universais, daí o imperativo categórico kantiano. Agora, quando a gente está falando aqui do utilitarismo, nós estamos pensando em modos de comportamento que não são idealistas, quer dizer, que se opõem ao idealismo e que sejam, portanto, pragmatistas. Então, no idealismo, nós já temos aí a raiz do pragmatismo. O pragmatismo, que vai ser uma teoria de pensamento filosófico que vai se desenvolver muito nos Estados Unidos, especialmente no século XIX, tem como base alguns dos elementos do utilitarismo, né? E vai de encontro ao pensamento idealista, especialmente o idealismo aí kantiano, que tem como base a ideia de que existem sim ideais de ação, existem deveres que são inalienáveis, dos quais você não pode rogar-se, não pode, né, abster-se, né? O caso dos pragmatistas é que eles vão dizer que existem, às vezes, situações em que é necessário, sim, se desvencilhar
de valores e princípios, ainda que historicamente arraigados e valorados por sua sociedade, ainda que analisados de um ponto de vista ético e considerados como verdadeiramente bons, a situação é que vai abrir sim as possibilidades. E cada situação e cada possibilidade aberta para reflexão filosófica e ética vai se pronunciar como um modelo para ser questionado, para ser analisado. Deste modo, não há como se conceber o ideal de ação. Todo ideal seria levado então para o comportamento humano e o comportamento humano degeneraria, corromperia aquele ideal. Assim seria, por exemplo, o ideal de sociedade perfeita, assim seria, por exemplo, um ideal de comportamento. O pragmatista vai dizer que a ação humana ela é sempre uma ação pragmática, ela é sempre uma ação prática e que, portanto, as consequências da ação humana que devem ser primordialmente levadas em consideração, fazendo uma clara referência ao utilitarismo, e não os ideais da ação humana, já que esses ideais se encontrariam distanciados da prática humana e possivelmente irrealizáveis por seres humanos na prática. Daí então eu quero ler a passagenzinha no nosso livro que fala sobre pragmatismo. É bastante curto, então a gente já está próximo de terminar o nosso vídeo. Vamos lá. Pragmatismo. Aqui. O pragmatismo, como filosofia e doutrina ética, nasce e se difunde particularmente nos Estados Unidos no último quarto de século passado e nas primeiras décadas nas primeiras décadas do século XX e no último quarto de século do século XIX, já que este livro foi escrito no século XX. Seus principais expoentes são Charles Sanders Peirce, William James e John Stuart e John Dewey, que é um dos pensadores mais influentes dentro da pedagogia, dentro da filosofia da educação atual. O progresso científico e técnico e o desenvolvimento do espírito de empresa nos Estados Unidos, bem como a correlativa mecanização das várias atividades humanas, criavam condições favoráveis para a aparição e a difusão de uma filosofia anti-especulativa, como é o caso do pragmatismo. Afastada dos problemas abstratos da velha metafísica e atenta, sobretudo, às questões práticas, entendidas num sentido utilitário. O pragmatismo caracteriza-se por sua identificação da verdade como útil, no sentido daquilo que melhor ajuda a viver e a conviver. No terreno da ética, dizer que algo é bom equivale a dizer que conduz eficazmente à obtenção de um fim que leva ao êxito. Por conseguinte, os valores, os princípios e normas são esvaziados de um conteúdo objetivo e o valor do bom, considerado como aquilo que ajuda o indivíduo na sua atividade prática, varia de acordo com cada situação. Reduzindo o comportamento moral aos atos que levam ao êxito pessoal, o pragmatismo se transforma numa variante utilitarista marcada pelo egoísmo, por sua vez rejeitando a existência de valores ou normas objetivas. Apresenta-se como mais uma versão do subjetivismo e do irracionalismo. Olha, essa última afirmação aqui, ela é bastante controversa, tá? Porque os pragmatistas, pessoalmente, vão discordar disso, né? Não vão considerar o pragmatismo como um egoísmo, não vão considerar o pragmatismo como um voluntarismo. Na verdade, para os pragmatistas, especialmente para John Dewey e para Charles Peirce, né, o pragmatismo é uma forma de união, né, da razão com a ação. É uma forma de moldar as formas de organização da sociedade, de ação individual, quando a gente fala do campo da ética, né, inclusive ações do ponto de vista político, que pressupunham, né, um desenvolvimento da sociedade. E aí a gente está falando de um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico. Né? Nós estamos pensando em um aumento da capacidade de sobrevida da humanidade, do desenvolvimento aí da medicina, com aumento de expectativa de vida, aumento de tecnologia de informação. Quer dizer, olha só em que contexto o pragmatismo se desenvolve.
Ele se desenvolve, né, no final do século XIX e início do século XX, é o boom da explosão tecnológica mundial. Né? É uma ideia que o pragmatista tem de que a ética ela deve pressupor o desenvolvimento de toda a humanidade, esse desenvolvimento mesmo, que vai nos dar mais conforto, que vai nos dar mais expectativa de vida, que vai nos dar mais direitos, mais dignidade. É este o fim a que rege as ações humanas. É por aí que devem ser tomadas as decisões políticas. Né? Então, o pragmatismo uma forma, né, mais politizada, mais desenvolvida do utilitarismo ético, tá bom? Mas que mesmo assim se coloca em oposição àquele idealismo puro que estava muito presente lá no kantismo, né, na filosofia de Kant. Não se esqueça, por outro lado, que o pragmatista não deixa de lado a análise reflexiva idealista. Quer dizer, o pragmatista vai falar assim, não, peraí, existe um ideal de ser humano, existe um ideal de bondade, existe um ideal de virtude. É importante que se analise isso. Por exemplo, eu não posso ser, né, um assassino de crianças para salvar a humanidade. Se eu tiver que matar uma criança para salvar a humanidade, né, talvez a humanidade já esteja perdida. Né? Ou talvez eu, diante dessa situação, seja o condenado. Né? Mas o que se preserva o bem do todo, de toda a humanidade? Né? É este mal terrível. É cometer este mal, é não se esquecer deste mal cometido e nunca mais, né, permitir que aquelas condições que causaram aquele mal retornem. Né? Então, o pragmatismo é uma filosofia interessante, apesar de que está muito ligada ao utilitarismo e ser possível de se colocar muitas objeções ainda ao pragmatismo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, acho que já está bom por aqui. Esta aula que a gente vai teríamos, né, possibilidades para discutir muito, né, para colocar em evidência aí as nossas convicções, né, tanto políticas como éticas, né, mas eu espero que dentro da sua cabecinha aí já esteja as borboletas voando, né, e o seu interesse sobre esse assunto aumentando para que você vá em busca de mais conhecimento. Afinal de contas, a filosofia é assim. A filosofia ela sempre te coloca diante da necessidade de buscar mais conhecimento, de saber mais. Afinal de contas, nós estamos falando do amor ao conhecimento. Tá bom? Eu agradeço muito você ter assistido por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva aí no canal, se está gostando das aulas. E a gente volta na próxima aula, né? Entrando aí em alguns assuntos da ética contemporânea também bastante interessantes e bastante cascudos, tá? Uma crítica profunda a essas lógicas éticas que foram postas, né? E quem sabe a gente fala um pouquinho sobre Nietzsche, sobre Heidegger, sobre Kierkegaard, sobre o existencialismo. Então isso fica para as próximas aulas. Um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.